Quarto Evangelho, Evangelho de João, capítulo 8. Capítulo 8 de João. Fiquemos em pé para a leitura do texto sagrado. Nós estaremos lendo os 11 primeiros versículos. João 8, de 1 a 11. Eu estarei lendo e os queridos acompanhando reverentemente nas suas Bíblias. Assim diz a porção da palavra. Jesus, me permita a correção, a partir do versículo 53. E cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Senhor Pai amado, Deus Pai poderoso, santo é o Senhor. Pai, tomamos a tua misericórdia em nossas vidas, teu Espírito capacitador nos conduza para que nós possamos entregar o teu amor, nada faltando nem nada sendo acrescentado, para as devidas aplicações que tu tens reservado para o coração dos queridos. Em nome de Jesus, amém. Os amados podem se assentar. Estou com um problema nessa prótese ocular que se chama óculos, né? De maneira que quebrou meu óculos, eu tive que puxar esse na reserva, que o outro está consertando, e isso me atrapalha um pouco. Mas, graças a Deus, ficará pronto na segunda-feira. Queridos, o texto lido faz parte de uma divisão maior que vai do capítulo 7 ao capítulo 10, né? Onde encontramos Jesus no desempenho do seu ministério público, exortando zelosamente os pecadores ao arrependimento, e ele enfrenta dura resistência. Nós, de pronto, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos da graça de Deus. E desde já ficamos confortáveis com o resultado do drama narrado pelo autor, inspirado e vivenciado pela mulher adúltera. Nós ficamos satisfeitos com esse resultado. Ao fazermos a exposição do texto, nós vamos tentar descobrir o que tem a ver conosco um texto escrito
há tanto tempo e que por muitos anos não foi considerado escritura. Numa época mesmo em que se assustava muito o pecado de adultério. Mas quando nós trazemos para a nossa época, onde as estatísticas, tanto na igreja como fora da igreja, elas praticamente se sobrepõem quando se fala em descasamentos e novos casamentos. Nós temos visto isso. Nós temos visto pastores presbiterianos casando mesmo pessoas que desfizeram dos seus matrimônios, não por adultério, qualquer que seja a causa, mas em pouco tempo se entende como recuperar as suas vidas, reconstruí-las. Então, os nossos pastores, eles participam ativamente dessa novidade. Será que o texto, ele não é para os nossos tempos? Numa interpretação liberal, poderia-se dizer isso. A existência do texto, ela nos confronta na graça de Deus. Nós percebemos aí que a graça de Deus, ela superabundou, onde o pecado tomou conta da cena. Nós vamos ver esse pecado aí, a ameaça dele, ele toma conta de toda a cena, mas a palavra nos diz que a graça superabundou aonde o pecado abundou. Isso em Romanos 5:20. Acredito que conforme ali agiu o Senhor, Ele continua a agir nos dias de hoje. O nosso texto, ele começa no versículo 53. E nós já observamos aí que tem um colchete. E algumas têm duplo colchete, mas esse colchete vai fechar no versículo 11 do capítulo 8. O Novo Testamento grego, na sua 4ª edição, publicado pela Sociedade Bíblica Unida, ele contém o texto grego entre duplo colchete. E isso significa que parte do texto, que geralmente elas são extensas, elas são reconhecidamente estranhas ao texto. É isso que quer dizer esses duplos colchetes. Então, explica a 4ª edição. Tais passagens estão no texto, ainda que entre colchetes duplos, devido à sua antiguidade e ao uso tradicionalmente que tem sido feito delas pela igreja cristã. Quanto à veracidade do texto, não existem dúvidas. A evidência é A, e a evidência A, ela diz o seguinte, que não existe dúvida de que o texto é verdadeiro. É isso que quando a gente vai analisar o texto grego, no Novo Testamento, ele diz isso. Ele está entre evidência, a evidência é aquela que não deixa dúvida de que o texto é verdadeiro. No que diz respeito a como então nós vamos lidar com esse texto entre colchetes, duplo colchete, recorremos a Agostinho. E Agostinho reconhece a veracidade do texto e como sendo canônico, tendo declarado em caráter definitivo que algumas pessoas tinham removido dos seus códices, ou seja, dos seus cadernos,
primeiros, não é? Essa seção a respeito da mulher adúltera, por temerem que as mulheres encontrassem nesse texto uma justificativa para a infidelidade. Veja o quanto a igreja equivocou-se a respeito do assunto. Eles não conseguiram ver a graça de Deus, mas eles viram o tamanho do pecado e a ameaça do adultério. Bem, comentaristas exegéticos, como Hendricks, entre outros, eles têm um entendimento que acompanha mesmo a igreja desde a antiguidade. E aconselho que se aceite o texto como canônico. O texto está no seu devido lugar, tem motivo para estar onde está, e os pastores não devem se abster de pregá-lo, e nem os irmãos de estudá-lo, não é? Porque, de fato, existe lugar nas igrejas para adúlteros e adúlteras, desde que estejam arrependidos, não mais adulterem, e então são ex-adúlteros. Queridos, o nosso texto, então, ele começa dizendo que e cada um foi para a sua casa. Entretanto, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O tempo era um tempo de festa, era a festa dos tabernáculos. Jesus havia subido a Jerusalém ao culto, mas no último dia de festa, ele fez uma intervenção marcante, provavelmente durante a realização do cerimonial da aspersão de água no altar, quando ele levantou e bradou: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Este fato levou mesmo muitos a crerem e estabeleceu verdadeira dissensão entre os judeus. É isso que dizem os parágrafos anteriores. E em reunião no Sinédrio, os oficiais justificaram o fato de não terem prendido Jesus porque nunca tinham visto homem algum falado como aquilo. Os fariseus tinham condenado Jesus e, quando confrontados por Nicodemos, a sua resposta foi desconcertante, pejorativamente levantaram a possibilidade de Nicodemos ser da Galileia, desfazendo dele para desconstruir a verdade que ele havia dito, porque os fariseus estavam à margem da lei para com Jesus, pois a lei não condenava ninguém sem ter a possibilidade ou a oportunidade de defesa. O autor nos informa que então finalizaram aquela cena, cada um indo para a sua casa. Jesus, entretanto, foi ao Monte das Oliveiras. Nós não sabemos se ele se retirava para o campo para evitar aqueles oficiais, aquela perseguição, mas essa era uma prática dele. Ele passava o dia ensinando um tempo, mas chegava à noite ele se retirava para o Monte das Oliveiras. Pode ser que fosse ao Getsemane ou à casa de algum dos seus discípulos, ou mesmo do seu amigo Lázaro, em Betânia, que ficava no alto leste desse monte. E ali ele se acomodava até o dia seguinte, quando retornava ao templo para ensinar. E seus discípulos, eles madrugavam no templo para ouvi-lo. Nós podemos confirmar isso em Lucas 21:37. Nessa ocasião, então, de madrugada, ele novamente voltando para o templo, e todo o povo estando com ele se assentava e ensinava. Seria um dia como um outro em que Jesus ensinava. Não se sabe com certeza se é o referido ao 8º dia da festa dos tabernáculos ou simplesmente o dia seguinte. O fato era que os escribas e os fariseus haviam resolvido investir contra Jesus naquela manhã no templo. E diz o texto que trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida de adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, e disseram então a Jesus: Mestre,
essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. A mulher fora surpreendida no pecado de adultério. Fora um fato. O termo traduzido por adultério implica necessariamente em se pensar numa mulher casada. O adultério era tratado com muita severidade, porque Deus o condenava, especialmente porque corrompia a família. E era uma afronta ao princípio da aliança de Deus com Israel. E então continuaram os fariseus. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Era ali mesmo um julgamento sumário, porque a lei dizia em Levítico 20, 10, que seria executada mesmo a pessoa. Tratava no pecado de adultério, e ali a sentença era a morte. Adultério, subentendendo-se aqui, uma mulher casada, porque no livro de Êxodo, então, o 7º mandamento condena o relacionamento íntimo com alguém que não seja o cônjuge. Mas o apedrejamento era exigido se fosse uma virgem prometida ou uma virgem casada, né? Então deveria ser morta por apedrejamento. Mas parece que o Talmud estendeu um pouco mais a questão do apedrejamento para uma questão com finalidade exemplar. Mas se a mulher foi surpreendida em adultério, e a lei se referia não só à mulher, mas ao homem e à mulher, que deveriam ser mortos por apedrejamento, onde estava o fator masculino nessa questão? Os escribas fariseus, eles dispensaram a responsabilidade do homem, e isso era julgar com parcialidade, e que já tinham sido acusados por Jesus de julgarem pela aparência e não pela reta justiça. Podemos conferir isso no capítulo 7, 24. Muitos comentaristas, eles discutem o motivo de terem levado aquele caso à presença de Jesus, mas o nosso texto logo segue o motivo daquela investida, e está aqui no versículo 6. Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Aqui o autor se apressa em explicar que a finalidade de terem levado a mulher à presença de Jesus, aquela que fora surpreendida em adultério, né? A evidência era forte, né? Havia um fato, havia prova, testemunhas de acusação, né? Tinha a lei, mas com maldade dissimulada. Tinham preparado uma armadilha para Jesus. Fazem uma pergunta como se fosse algo que exigisse uma discussão prioritária, algo materialmente grave, quer dizer, o assunto ali a ser discutido. Mas a intenção deles era quebrar a credibilidade de Jesus, porque a sentença da lei dada por Moisés não podia ser ignorada de forma alguma, nem inocentado a quem a lei condenava. Mas se agisse pela letra da lei, agiria de modo incompatível com o que vinha pregando, que era pregação de arrependimento, de pecados, clamor por misericórdia, e seriam salvos pela graça de Deus. O autor narra que a postura de Jesus, inclinando-se e passando a escrever no chão, simplesmente ele atenta para isso, para que nós tenhamos o entendimento do menosprezo de Jesus àqueles que agiam maliciosamente contra ele, como se estivessem diante de um grande problema. Não estamos autorizados a qualquer outra interpretação fora disso. Inicialmente, Jesus ignora como se não fosse com ele. Mas, versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra.
Aqueles homens estavam decididos a ouvir a resposta de Jesus. Eles queriam material para acusá-lo formalmente, porque sabiam que ele não aprovaria o apedrejamento daquela mulher. Havia antecedentes em que faziam apostar isso, né? A mulher samaritana, o coxo na fonte ali no tanque de Betesda, né? A pecadora aos pés de Jesus, em Lucas, na casa do fariseu Simão. Ali, em todas essas situações, foi exercício de misericórdia e na aplicação da sua graça. O texto diz que Jesus levantou-se e o fez para chamar a atenção do que ele iria dizer. Essa confirmação desse entendimento está no capítulo 7, versículo 37, porque Jesus haveria de surpreendê-los no seu raciocínio pecador e confrontá-lo na sua hipocrisia. Ele não desvalorizou a lei mosaica, nem discutiu a sua validade, nem discutiu a materialidade do delito, ou seja, não discutiu a essência do direito. Ele nem abordou a importância do adultério, apenas questionou a santidade daqueles acusadores. Aquele que dentro de vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. A referência está em Deuteronômio 17:7, que diz que a mão da testemunha será a primeira contra ele para matá-lo. Então, quem acusava tinha não só esse direito, como a obrigação de lançar a primeira pedra. E depois a mão de todo o povo. Assim, diz o texto lá, eliminarás o mal do meio de ti. A lei de Deus impedia que se condenasse com a língua, a não ser que estivesse convicto e pronto para executar a sentença de morte. Cristo exige a inocência dos acusadores. Ele não está dizendo que pode haver pessoas sem pecado, ou que os juízes não teriam pecado, mas o pecado deve ser uma intercorrência do percurso, como um acidente de trem, uma tragédia, porém rara. Aqui o que acontece é que aqueles homens eram hipócritas. Eles tinham um comportamento abusivo com relação ao pecado, mas se comportavam como exigentes guardiães da lei, impactando a todos com seu legalismo insano, e respeitando a vida e o próprio Deus por não ensinar da sua misericórdia. E diz o texto que, tornando a inclinar-se, continuou Jesus a escrever no chão. Aqui devemos apenas entender que a sua atitude, e deixa claro que ele não estava ali para julgar ninguém. Ele havia dado o seu parecer sobre o comportamento dos juízes e executores. Ele havia vindo para salvar o pecador dos seus pecados, como confere em João 3,17. Mas, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. A consciência do pecado, diretamente confrontada por Jesus, não permitiu que aqueles acusadores continuassem naquela encenação. A hipocrisia não resistiu ao confrontamento. Eram tão pecadores quanto aquela adúltera. Se os mais velhos, eles exigiam para si uma maior diferença de reconhecimento moral e religioso, nessa mesma ordem se envergonharam quando foram desmascarados por Jesus. Ao dizer que ficaram sós Jesus e a mulher, não significa que tenham ido embora todos os demais, aqueles discípulos que o seguiam, que estavam lá desde madrugada, mas que aqueles acusadores que tinham se introduzido naquele cenário
cuja exposição do pecado tinha roubado totalmente a cena, pois Jesus ensinava aos seus discípulos, todos eles que pretendiam expor Jesus para uma acusação formal e para isso não se importavam se aquela mulher fosse apedrejada até a morte, eles tinham desistido de fazê-lo. Aquela mulher tinha sido salva, não mais a apedrejariam por aquele pecado, porque não mais havia quem a acusasse. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus, mais uma vez, chamando a atenção para si, ele pergunta pelos acusadores. Não havia nenhum. O único que podia acusá-la agora era Jesus, ele que usou da sua misericórdia para com ela. Jesus não está ensinando que os juízes estão acima do pecado, porque não seriam pecadores? Não, mas iguais pecadores a qualquer um outro. Mas ali ele confrontou aqueles homens na sua hipocrisia. Aquela mulher tinha alcançado grande bênção na vida. Ela responde a Jesus apenas confirmando a evidência, porque não havia ali nenhum só dos seus acusadores. Mas Jesus quer registrar o fato, pois se não tem nenhum deles para condená-la, ele também não a condenaria, mas haveria de dizer algo ali a ela que seria a maior lição da sua vida. Uma vida como de novo. Vai e não peques mais. Vai, diz Jesus, na intenção mesmo de continuidade de vida. Jesus havia dito em João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Disse Jesus, siga em frente e viva de forma a agradar a Deus. Não adulteres mais. Esse imperativo tem um aconchego protetor do Pai, tendo prevenido o mal maior, o filho fora livre da morte. Esse foi o entendimento daquela mulher que fora adúltera. Este é o entendimento em Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Queridos, ao observarmos a narrativa da mulher adúltera e seus personagens, podemos identificar valores que nos confrontam no nosso procedimento com relação à graça de Deus. Aquela mulher sabia do seu pecado e tinha a leitura correta que estava condenada à morte por apedrejamento. Era apenas uma questão de tempo para que isso acontecesse. Na situação em que se encontrava, desqualificada no seu respeito, na moral, na idoneidade religiosa, ela não tinha mais nada. Estava mesmo, podemos dizer, acabada. O fato de ser levada àquele lugar, a presença de Jesus, em nada lhe amenizava, pensava ela. Não poderia salvá-la do seu destino, que era certo na sua sentença de morte. Era a lei estabelecida por Deus. Nada havia para salvá-la. Era, como se diz no direito, uma causa perdida. Advogado nenhum quer pegar. Porque também se diz em medicina, é prognóstico fechado. E o que se espera que aconteça, de fato, tudo de ruim haverá de acontecer. Mas ela não podia contar que o Senhor Jesus era o Salvador. Era como é tempo de salvação. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aquela mulher sabia o que era estar perdida, sem saída para a sua situação, mas ela ficou com Jesus. Ao compararmos o personagem conosco, nem sempre teremos um facilitador da rigorosidade da lei aplicada ao pecado, que resulta numa ameaça de sentença de morte. Aquela mulher não tinha expectativa.
estava certa que perderia a vida, mas nós, muitas vezes, flertamos mesmo com o pecado e não nos sentimos ameaçados de morte. Claro, se ao pecarmos, eu já falei aqui, sentíssemos como uma ponta de uma faca entrando no nosso corpo, seria mais fácil fazer a prevenção de morte. Portanto, a nossa atenção precisa ser dobrada para não incorrermos no engano, como se a aliança da graça excluísse a responsabilidade do homem. A palavra não deixa dúvida. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o gloriaram como Deus, nem lhe deram graças. Isso está em Romanos 1. Os escribas e fariseus também se mostraram como nos demais textos da Escritura. Valorizavam muito mais as leis do que a vida humana. Muito mais a guarda do sábado do que a cura de um paralítico, registrado no capítulo 5. E, nesse caso, da mulher adúltera, sua grande falta de misericórdia com a pecadora. Aqueles homens eram legalistas convictos e faziam por exercer a sua rigorosidade legal para encobrir mesmo os seus pecados. Ao serem confrontados, eles ficaram constrangidos e envergonhados, mas não houve arrependimento. A consciência deles os havia derrubado do seu pedestal. Tinham perdido a autoridade. Eles não ficaram com Jesus. Aqui devemos aprender que cada um de nós deve iniciar continuamente fazendo um exame de consciência e se autoconfrontar dos seus pecados, antes mesmo de chegar a acusar o outro. Dessa forma, nós seremos inimigos do pecado, mas nós preservaremos o amor ao próximo. Mas estejamos alertas. Se nesse momento em que percebermos o nosso erro, não experimentarmos arrependimento verdadeiro, algo muito sério está acontecendo. Aqueles homens não se arrependeram e não ficaram com Jesus. Mas no texto lido, também existiam aqueles que estavam integrados ali como discípulos de Jesus e que iam ter ali a madrugada, ávidos pelo ensinamento do Senhor. A nossa semelhança, tiveram a oportunidade de aprender com Jesus, a oportunidade que temos aqui de nos arrependermos dos pecados, aprendendo e sofrendo com o erro do outro, mas nos regozijando com a graça alcançada pelo irmão, como se fôssemos nós. Eles também ficaram com Jesus. Cristo, aqui apresentado no nosso texto, está em harmonia com os demais textos da Escritura. É o Salvador, pois não veio para juízo, mas para salvar o perdido. Podemos concluir que esse texto está no seu devido lugar e tem motivo para estar aonde está. Meus amados, aquela mulher, ao ver-se livre dos seus acusadores, que a condenavam a apedrejamento até a morte, tinha alcançado o mesmo estado de graça. E não é assim que nos sentimos quando entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus? O que acontece conosco que ao longo da caminhada, muitas vezes não conseguimos ter a leitura da morte inevitável como preço do pecado e não temos o entendimento da necessidade da salvação. Algumas vezes não recordamos da graça da qual fomos objeto do seu alcance e lidamos com o pecador sem misericórdia. Se ao menos discriminamos o tipo de pecado, imagina falar o evangelho para um gay, falar o evangelho para uma prostituta. E aí nós justificamos e dizemos: experimentarão o juízo de Deus. Agimos como hipócritas como os fariseus.
se não apedrejamos, os condenamos ao juízo de Deus, como se nós não fôssemos pecadores, se aqui nós não tivéssemos a função de anunciar a misericórdia e a graça do Senhor. Queridos, é tempo de salvação, não de juízo. É por isso que Jesus ensina nesse texto para seus discípulos e hoje aqui a sua igreja. Devemos agir com misericórdia, se quisermos ser tratados com misericórdia. A igreja precisa pregar a esperança da salvação, porque Jesus disse que veio para salvar e ensinar. Então, do juízo de Deus, para que o pecador tenha a leitura da sua urgência e correr com celeridade para os pés do Senhor, buscando sua graça. Aos mortos dos delitos e pecados, a única salvação é Cristo. Busquemos Cristo incansavelmente e corrijamos os enganos que em muitos satisfazem a nossa carnalidade e nos confundem na verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade está na subordinação incondicional à palavra de Deus. Isso é difícil? Então, comecemos por um exame de consciência. Sejamos mesmo testemunhas e juízes de nós mesmos. Condene-se. Não se preocupe. Se você pertence a Cristo, você o tem como seu resgatador. Abramos o nosso coração de uma vez por todas. Faça-o frente a Deus e clame pela misericórdia. A exemplo da Escritura, devemos já correr aos pés de Cristo e usufruir da sua graça. Nos humilharmos na carne a fim de sermos exaltados no Espírito de Deus. Aquela mulher que tinha sido adúltera, ela permaneceu com Jesus e usufruiu da sua graça. Amém. Oremos. Senhor Pai amado, Deus Pai poderoso,